todos, sejam muito bem-vindos a mais uma tarde com o Forma MIB. Hoje um tema muito especial, nós vamos discutir sobre o paciente crítico oncológico e temos dois convidados. Primeiro, a aula com o Dr. Antônio Paulo Nassar, ele é médico intensivista, pesquisador e docente da pós-graduação da C. Camargo e pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein e do Instituto Dor de Pesquisa. Depois a gente vai fazer uma discussão e tirar as dúvidas, ver aí com vocês que estão assistindo o que a gente tem de dúvidas sobre esse tema com a doutora Laura Inês Oliveira Santos. Ela é médica intensivista pela Unifesp. Ela fez o Fellow em Terapia Intensiva Oncohematológica pelo Hospital AC Camargo, intensivista hoje do Hospital Albert Einstein. Sejam muito bem-vindos a mais um FormaMIB. Muito obrigada por terem aceitado esse convite para essa discussão, esse tema tão importante do paciente crítico oncológico. Então, doutor Paulo. Obrigado, Raíssa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vou compartilhar minha tela. Então, a ideia é que nos próximos minutos a gente discuta um pouquinho sobre o paciente com câncer na UTI. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou ter que compartilhar de novo. Pronto. Doutor, pode clicar e arrastar para o lado até sumir, tá bom? Esse pop-up que está aparecendo. Na verdade, não tem um pop-up para mim, não. Espera aí que eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. Só não estou conseguindo passar o slide. Bom que no treino deu certo, mas agora não. Bom, então a gente vai falar aí nos próximos minutos sobre a epidemiologia atual do paciente com câncer na UTI. A gente vai discutir um pouquinho sobre os fatores de prognóstico no curto e no longo prazo. A gente vai discutir se o paciente com câncer é diferente do paciente sem câncer na UTI, o papel dos intensivistas e dos oncologistas no cuidado compartilhado desse paciente e qual o impacto que a internação na UTI, a doença crítica, tem na trajetória do paciente com câncer. Tá? Então, na verdade, assim, por que é importante a gente estudar isso? Por que é importante qualquer intensivista geral, que não trabalha em centro de alto volume oncológico, saber pelo menos um pouco sobre o paciente com câncer? O motivo é que a quantidade de pacientes, né, a incidência de câncer está aumentando e a prevalência de pacientes que têm câncer como um dos seus diagnósticos na UTI está aumentando. Esse aqui é um estudo de 10 anos, né, de acompanhamento em uma grande rede de hospitais brasileiros, em que a gente vê que entre 2011 e 2012 a gente tinha pouco mais de 20% dos pacientes internados tinham câncer como um dos seus diagnósticos, e isso sobe para mais de 30% 10 anos depois. Quando a gente considera só as admissões não planejadas, ou seja, sem os pós-operatórios eletivos, esse número sobe de mais de 17% para acima de 25%. Então, na média, cada vez que você for dar um plantão de UTI, você vai ter, dos seus 10 leitos, você vai ter aí pelo menos 2 ou 3 pacientes que vão ter câncer como um dos seus diagnósticos. Aí é importante a gente entender. E também é importante a gente entender porque, pelo menos na minha época, né, a gente tinha um preconceito muito grande com o paciente com câncer na UTI, porque sempre achava que era um paciente que muitas vezes não iria se beneficiar do cuidado intensivo, e isso não é fato mais. Então, a gente vê, essa é uma meta-análise de estudos, de dados de estudos individuais, que também aí tem 15 anos, né, de estudos mostrando que a mortalidade de curto prazo, né, a mortalidade hospitalar, caiu muito nesses 15 anos aí de acompanhamento. E isso vale para pacientes que precisaram de ventilação mecânica, vale para pacientes que precisaram de vasopressor e menos para os pacientes que precisaram de diálise. Quando a gente olha como que está acontecendo essa evolução, a gente pode pensar, mas quer dizer que o paciente agora ele é menos grave, por isso que ele está morrendo menos. Isso não é fato. Isso aqui são dados, né, do
sistema britânico de saúde, inclui a Inglaterra, País de Gales e a Irlanda do Norte, não inclui a Escócia, em que a gente vê que a mortalidade dos pacientes sólidos, hematológicos sólidos, tem diminuído ao longo do tempo. Aqui a gente também tem aí quase 15, ou quase mais de 15 anos de segmento, né, e a gente vê uma redução tanto da mortalidade hospitalar quanto da mortalidade da UTI, tanto no hematológico quanto no sólido, né? E a gente vê que não houve diferença quanto à gravidade, que medida pelo Apache 2, né, que é o score que eles usam lá, no registro deles. Então, tanto para hematológico quanto para sólido, não houve um aumento da gravidade, ou seja, os pacientes estão mais bem cuidados, os pacientes têm algum fator que faz com que eles estejam evoluindo melhor ao longo do tempo. E esse dado se replica aqui no Brasil. De novo, como eu falei, dados de uma grande rede de hospitais brasileira, a gente vê nesse período de 10 anos uma redução de mortalidade hospitalar de quase 10% em pacientes que não precisaram de suporte, que foram só para vigilância, mais de 11% em pacientes que precisaram de ventilação mecânica. Quando a gente combina ventilação mecânica com vasopressor, essa redução é de 5,5% quase. E quando a gente tem aquele paciente super grave que precisou de ventilação mecânica, vasopressor e terapia de substituição renal, essa redução é de 4%. Então, a gente observa também nas nossas UTIs uma redução da mortalidade sem um aumento, sem uma redução da gravidade, tá? E o que tem mudado do padrão do paciente com câncer que vem para a UTI? Né? Então, são dados franceses. A gente tem um aumento lá das admissões de pacientes com câncer, como a gente viu aqui. A gente tem mais pacientes sendo internados com doença avançada e metastática e mais pacientes que fizeram um tratamento oncológico recente. E isso aqui é consequência de uma revolução que está acontecendo na oncologia, que são terapias-alvo, terapias que modulam o sistema imune, que permitem que mesmo pacientes com doença avançada, doença metastática, tenham sobrevidas longas. Tá? Então, foi apresentado no Congresso Europeu de Oncologia Clínica e publicado no New England recentemente, dados de 10 anos, presta atenção, 10 anos de segmento de pacientes com melanoma metastático. Eu vou repetir, 10 anos de segmento de paciente com melanoma metastático, mostrando uma sobrevida acima de 50%. Tá? Então, eu já estou nessa vida de ver paciente com câncer há algum tempo, e isso para mim é uma coisa impressionante, porque antes isso era uma condição fatal, né? Então, o que esses dados franceses mostram? Né? Eles mostram que a mortalidade de longo prazo, né, então vamos olhar aqui quase um ano, tem a ver com o tipo de câncer. Então, obviamente, paciente, o que a gente sabe, paciente com câncer de pulmão morre mais que paciente com câncer de mama, com câncer urológico, né, que normalmente é próstata, aqui o câncer do trato digestivo. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que, apesar da melhora, a mortalidade do câncer metastático e avançado é maior do que o tumor loco-regional. A gente está falando aqui, ó, um paciente com tumor metastático que passa na UTI, ele tem uma sobrevida aí de quase 40% em um ano. Né? Isso é melhor ou igual do que muitas doenças crônicas que a gente normalmente, que os pacientes que a gente recebe normalmente têm, como, por exemplo, cirrose ou doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca. Tá? Então, o que a gente tem que pensar na hora da gente decidir se a gente interna ou não um paciente e o que a gente vai fazer com esse paciente? A gente vai ter que pensar no que interfere na mortalidade de curto prazo, que é onde nós, intensivistas, conseguimos intervir, se tudo der certo, e na mortalidade de longo prazo, que é o que vai guiar, provavelmente, muitos objetivos de cuidado e muitos valores dos pacientes. Tá? Esse aqui, de novo, são os dados franceses, um ano de sobrevida em pacientes que tiveram alta vivos da UTI, né? Então, em um ano, 41% acabou morrendo. E o que teve associado com maior mortalidade? Como acontece em qualquer condição, funcionalidade. Então, pacientes com funcionalidade pior têm maior chance de morrerem, tanto no curto quanto no longo prazo, como esse estudo mostra. Então, pacientes tiveram um ECOG maior ou igual a 2, ou seja, pacientes que passam a maior parte ou quase o tempo todo sentados ou acamados, tiveram aí uma chance de morrer, né, maior do que os pacientes que conseguiam ser ainda mais ativos. De novo, câncer localmente avançado ou metastático, também uma chance maior de morrer em um ano. Um câncer recém-diagnosticado, então, um paciente que descobre um câncer já na internação e acaba indo para a UTI, ou descobre na própria UTI, né? Também é uma coisa bastante grave, com um aumento de uma chance de morrer em um ano maior do que o paciente que já tem um diagnóstico de câncer, vem tratando e seguindo.
Profecia autorrealizável. Então, se você definiu, por qualquer motivo, que esse paciente não ia receber tratamento para o câncer depois da alta, a chance dele morrer era maior, obviamente. De novo, profecia autorrealizável. Se você teve uma decisão de retirada ou não escalonamento de suporte, a chance dele morrer também é maior. E o dado que a gente já viu nos outros slides é que conforme o tempo passa, a mortalidade diminui. Esse aqui é um outro dado, esse aqui é da província de Ontário, no Canadá, que eles apegaram todos os pacientes que tiveram um diagnóstico de câncer hematológico no período de 10 anos, então são mais de 80 mil pacientes, e desses, 14% foram admitidos na UTI durante o primeiro ano depois do diagnóstico, 86% não. E, obviamente, os que passaram na UTI morreram mais, porque eles eram mais graves, tá? Então, o paciente que passa na UTI, obviamente, é mais grave e isso pode levar a uma série de questões que a gente vai discutir mais para frente. Então, o que prediz a mortalidade de curto e de longo prazo? Então, esse trabalho aqui, que eu trabalho, é um dos artigos da tese de doutorado de uma aluna, o que a Carla fez? Ela tentou isolar o quanto cada um dos fatores predizia a mortalidade do paciente. Então, o verde escuro aqui é a mortalidade em 28 dias, o verde claro, 90 dias, esse verde aqui, oliva, 360 dias. Tá? Então, o que a gente vê? Um aumento do papel, o ECOG, né, a funcionalidade sempre tem um papel grande, né, quase 25% da explicação da mortalidade de 28 dias, mas conforme o tempo passa, o papel que o ECOG tem aumenta. E as disfunções orgânicas agudas, no caso aqui o principal marcador foi a ventilação mecânica, esse papel diminui. Então, a ventilação mecânica é um marcador importante de mortalidade no curto prazo, mas não de longo prazo. E as características do câncer, obviamente, passam a influenciar mais no longo prazo. Então, esse é um dado importante, que eu acho que é o primeiro dado que eu queria que vocês guardassem. O prognóstico de curto prazo, né, de alta hospitalar, ele depende muito mais de funcionalidade e disfunção orgânica. O prognóstico de longo prazo vai depender de funcionalidade e aí sim características do câncer. Por que eu estou falando isso? Para que vocês não levem em conta as características do câncer como critério para internar ou não o paciente na UTI ou decidir ou não por um escalonamento ou retirada de suporte. Quando a gente vê para tumor loco regional, a gente vê esse papel de novo cada vez maior da funcionalidade, a ventilação mecânica reduzindo, né? Aqui não vai ter característica do câncer. Para tumores metastáticos, a mesma coisa, né? Então, no médio prazo, o ECOG acaba tendo um papel muito importante, o papel da ventilação mecânica diminui bastante. E para o tumor hematológico, a gente tem uma coisa que é bem diferente do sólido, né? Embora o ECOG, como sempre, seja um grande marcador, a disfunção orgânica ela é também um grande marcador. E você vê que a ventilação mecânica é um grande marcador de mortalidade no curto prazo. Então, é aquela história que às vezes a gente ouve e a gente brinca, assim, o paciente hematológico, se ele entuba, ele morre. A chance dele morrer é muito grande. Óbvio que não é o tubo que está matando ele, o ventilador, espero que não, né? Eu não esteja ventilando o paciente direitinho. Mas, assim, o fato de ter uma insuficiência respiratória que precisa de ventilação mecânica é, sim, um grande marcador de prognóstico de curto prazo no paciente com neoplasia hematológica. Mas será que o paciente com câncer é tão diferente assim do paciente sem câncer? Então, o que a gente tem? Quando a gente olha puramente, parece que sim. Né? Então, esses são dados também de um registro escocês, da Catherine Puxt. Esse é um artigo clássico já do JAMA Surgery, em que ela pegou os pós-operatórios que foram para a UTI e viu que os pacientes com câncer tinham uma sobrevida de longuíssimo prazo, né, 4 anos, menor do que os pacientes sem câncer. E essa curva ela começa a abrir aí um pouco ao redor de uns 6 meses. Esse é um outro estudo do pessoal de Porto Alegre, do Moinhos de Vento, em que eles resolveram ver essa história. Será que o paciente com câncer realmente é pior do que o paciente sem câncer? Então, quando a gente analisa as características basais dele, a gente vê que os pacientes com câncer vieram mais em pós-operatório, mas eles tinham um Apache 2 mais alto, eles tinham mais sepse grave, né? Esse estudo é mais antigo, né? Sepse grave na internação, mais choque séptico, eles usaram mais corticoide, e aí a gente vê mas quando os autores eles pareiam os pacientes por gravidade, por um score de propensão, o que eles veem? Eles veem que não houve diferença na mortalidade de curto prazo entre pacientes com câncer e sem câncer se eles estiverem pareados para a mesma gravidade. Tá? Então, o paciente com câncer ele parece morrer mais do que o paciente sem câncer, mas porque ele é mais grave. E aí, a hora que a gente tem um paciente com câncer na UTI, a gente encontra
a entidade do oncologista ou do oncohematologista que vai dividir o cuidado com a gente na UTI. E isso, eventualmente, pode levar a alguns conflitos, tá? Então, nesse estudo que a gente conversou com os oncologistas e com os intensivistas do AC Camargo e do Hospital de Câncer de Barretos, hoje Hospital de Amor, a gente apresentou dois cenários para eles. Num cenário, a gente tinha uma paciente, os dois, a paciente era igual. Era uma paciente de 40 e poucos anos, com uma funcionalidade preservada, que estava, que tinha internado por uma pneumonia comunitária e evoluiu com choque séptico. E a gente perguntou se internaria ou não essa paciente na UTI, e se na evolução não sendo boa, se descalonaria, retiraria o suporte ou não escalonaria o suporte. A grande diferença entre as duas é que uma tinha um câncer de mama, as duas tinham câncer metastático, mas uma tinha um câncer de mama, que tinha um triplo receptor positivo para estrógeno, progesterona e HER2, e estava em uso de hormonioterapia. E a outra paciente era uma paciente com câncer de pâncreas metastático, que estava em segunda linha de tratamento. E essa revolução, porque essa, só explicando por que dessa decisão. Porque a primeira paciente é uma paciente que, usando uma terapia-alvo, né, uma hormonioterapia, ela tem uma expectativa de sobrevida alta, mesmo tendo uma doença metastática. A outra não tem. Apesar de toda essa revolução, o câncer de pâncreas é um câncer que não evolui, que a gente, né, os pesquisadores ainda não descobriram nada de novo, de impactante no tratamento, e é um câncer que continua tendo uma sobrevida de um ano muito pobre. Tá? Então, para o paciente com câncer, o que foi dito? Né? Quando a paciente internou na UTI, evoluindo para choque séptico, foi entubada, vasopressor, diálise, terapia de distribuição renal contínua, e aí 2 dias depois se mantinha acidótica, dose de vasopressor alto, pressões altas no ventilador, o que fazer? E a gente vê que a proporção de oncologistas e intensivistas que propunham, por exemplo, a retirada de suporte era semelhante, né? Quando a gente vê a paciente de câncer de mama, a gente tem uma diferença brutal nisso. A proporção de pacientes de oncologistas que propõem retirada de suporte é muito menor do que a proporção de intensivistas que propõem a retirada de suporte. E isso é decorrente de formações diferentes, levando a decisões diferentes. Enquanto o oncologista está focando no tipo de câncer, como eu falei, esse câncer, essa paciente tem um prognóstico muito melhor do que essa paciente. O intensivista focou nas disfunções orgânicas, tá? O resultado não é igual, embora as duas doenças tivessem com disfunções orgânicas iguais, o resultado aqui a gente vê que não é igual esse com esse, porque aqui são intensivistas que trabalham em 2 centros oncológicos e têm alguma ideia sobre como era o tratamento do câncer de mama. E aí a gente teve a ideia de estudar o porquê, o que levaria um intensivista a considerar que aquela admissão do paciente com câncer na UTI seria potencialmente inapropriada. Então, numa corte grande, lá no C. Camargo, 2 intensivistas aplicaram os critérios da SCCM sobre prioridade de internação, 1, 2, 3, 4, a gente excluiu quem seria 5, né, cuidado paliativo, e a gente foi ver quais características clínicas basais estavam associadas com os 2 intensivistas dizerem que aquela admissão era potencialmente inapropriada. E o que a gente vê? A gente vê que, em comparação com uma cirurgia eletiva, ser admitido do pronto-socorro, ou pior, de outro hospital da enfermaria, estava associado com maior percepção de uma internação potencialmente inapropriada. A gente vê que, em comparação com o tumor sólido loco regional, ter um tumor metastático estava associado com maior potencial de perceber como a internação inapropriada, mas o tumor hematológico contrário, uma chance maior de perceber aquela internação como apropriada, né? Como isso foi feito num centro específico de câncer, é possível que os intensivistas que avaliaram tenham a ideia de que as disfunções orgânicas, normalmente, que o paciente com câncer hematológico apresenta, podem ser relacionadas ao câncer, e com o tratamento elas melhoram rapidamente. E a outra coisa, que foi o grande marcador, e é a grande coisa que eu quero que vocês saiam na cabeça, foi a funcionalidade. Quanto pior a funcionalidade do paciente, maior a chance do intensivista perceber aquilo como uma admissão potencialmente inapropriada. E a última coisa, a quarta coisa, foram as funções orgânicas, né? Elas não seguem uma coisa linear, né? Mas conforme elas aumentam, a partir de um SOFA aí de 10, 12, a probabilidade de perceber isso como uma admissão potencialmente inapropriada acabou aumentando. A relação entre oncologista e intensivista, como a gente viu, pode ser difícil, mas ela é importante, né? Então, esses aqui são dados do estudo Orquestra, que pegou aí
Nessa fase tinha mais de 70 UTIs participantes, e eles viram o seguinte: na sua UTI, o oncologista passa para ver os pacientes e discute com o intensivista todos os dias. Nas UTIs em que isso acontecia, a mortalidade hospitalar foi menor. Então, a chance do paciente morrer no final da internação foi 33% menor. E a outra coisa é que a eficiência da UTI aumentou, né? Então, a chance de você não dar um tratamento inapropriado ou conseguir uma alta mais precoce daquele paciente aumentou quando o oncologista intensivista discutiu aquele caso dia a dia, mostrando que, apesar de visões diferentes, a parceria parece ser benéfica, tá? E, por fim, eu queria falar sobre o impacto da UTI na trajetória do paciente com câncer, que é uma área de interesse nosso. O que a gente sabe? A gente sabe que os pacientes que têm um diagnóstico de câncer, uma parte deles acaba passando na UTI nos primeiros meses ou no primeiro ano depois do diagnóstico. Então, essa aqui é uma outra tese de doutorado lá da Camargo, da Ana Paula, em que ela viu o seguinte, que ela pegou todos os pacientes que abriam prontuário todos os pacientes não, mas os cânceres mais comuns, que abriam prontuário na Camargo, e foi acompanhando eles ao longo de 6 meses para ver quantos deles precisaram passar na UTI nesses primeiros 6 meses. Então, essa proporção foi de 8% para o tumor sólido e de quase 25% para o tumor hematológico, que é um valor acima até do que aquele dado de Ontário. E, na média, isso ficou ao redor de 9,3%. Tá? E o que impactava em o paciente precisar de UTI? De novo, performance status pior, mais comorbidades que não aquelas relacionadas ao câncer, e, em comparação com o tumor sólido não metastático, ter um tumor metastático ou um tumor hematológico, fosse de baixo grau, fosse de alto grau. E a fonte pagadora também apareceu, os pacientes com SUS, os pacientes do SUS precisaram mais passar na UTI do que os pacientes que eram de planos privados. E a sobrevida, como esperado, dos pacientes que precisaram passar na UTI de forma não planejada, foi menor do que os pacientes que não precisaram passar isso sobrevida em um ano, né? Então, um hazard de 1,8, mostrando uma sobrevida menor dos pacientes que precisaram passar na UTI. Obviamente, porque são pacientes mais graves. Mas uma coisa importante que a gente tem que ter na cabeça é que hoje a gente discute muito o conceito de doença crítica crônica ou doença crítica residual. E isso, né, a gente já sabe que impacta na vida do paciente e tal, mas isso pode também impactar na retomada ou na jornada do paciente com câncer, tá? Esse é também um estudo lá da Camargo, uma outra tese de doutorado, em que a Bárbara acompanhou pacientes que tiveram delírio na UTI e sobreviveram à internação na UTI e à internação hospitalar. E aí ela foi ver se esses pacientes morriam mais ou menos. Então, no segmento aí de quase 3 anos, os pacientes que desenvolveram delírio durante a UTI, mas sobreviveram à internação, eles tiveram uma mortalidade, né, uma sobrevida menor do que os pacientes que não tiveram delírio. E aí, o grande ponto é que esses pacientes retomaram menos o tratamento que era previsto antes da internação. Então, os pacientes que vão ver vermelhinho, que não tiveram delírio, só 15% não fizeram a cirurgia oncológica que era planejada antes da internação na UTI. Enquanto dos que tiveram delírio, 87% não receberam essa cirurgia. Em relação à imunoterapia, só 23% dos que tiveram delírio, não retomaram o tratamento com a imunoterapia, enquanto os que tiveram delírio, isso foi de 73%. Quimioterapia, 25% dos pacientes sem delírio não retomaram o tratamento, enquanto os pacientes com delírio, 48% não retomaram esse tratamento. Tá? Então, a gente tem uma ideia aí de que a doença crítica, ela continua interferindo na jornada do paciente com câncer, mesmo depois da alta. Tá? A gente tem dados aí mostrando que o delírio talvez deixe alguma disfunção residual, e isso não é explicado por perda de performance, que nesse estudo avaliou isso, não é explicado por perda de performance, faz com que os pacientes tenham uma menor chance de retomar o tratamento. Tá? Tem umas coisas que a gente pode pensar sobre isso, né? Então, quando a gente pensa em sepse e na resposta inflamatória da sepse, o que a gente sabe hoje em dia? E quando a gente tem um insulto infeccioso, inicialmente a gente tem uma resposta pró-inflamatória e depois a gente tem uma resposta anti-inflamatória, né? Uma resposta imunossupressora. E aí o que a gente sabe? A gente sabe que em modelos experimentais de câncer,
Se a gente, na fase inflamatória, induz um câncer no ratinho, esse câncer evolui melhor, porque você vai ter o sistema imune combatendo ele. Se a gente induz câncer na fase anti-inflamatória, esse câncer vai progredir mais rápido, tá? Isso tem lógica, até porque a imunoterapia, né, os tratamentos imunológicos hoje do câncer, eles estimulam o sistema imune e são esses tratamentos que estão dando sobrevidas longas para os pacientes, como eu comentei do melanoma, e a gente vê isso em modelos experimentais, tá? Mas será que isso funciona na vida real? Então, no registro sueco de pacientes com câncer, eles pegaram de toda a população os pacientes que internaram na UTI por choque séptico ou sepsis nesse período aí de 2005 a 2017. E aí eles pegaram sobreviventes de um ano, né? Então quem morreu em um ano foi embora, e seguiram esses pacientes por mais de 3 anos. E eles viram que os pacientes que desenvolveram sepsis, que internaram por sepsis e choque séptico, tiveram uma incidência aumentada de câncer em comparação com os pacientes que internaram por outros motivos, tá? Então, esse risco de um novo câncer foi 74% maior nas mulheres e 31% maior nos homens. Nas mulheres apareceram principalmente câncer genitais, do esôfago e vesícula biliar, e nos homens a gente teve mais câncer genital, fígado e pele, tá? Então, corroborando talvez a hipótese de que a fase anti-inflamatória depois de uma doença crítica se associa com maior progressão do câncer. Então, quais são os próximos passos para a gente entender essa dinâmica paciente com câncer e terapia intensiva, né, e doença crítica? Um é um campo humano, né? A gente comparar as diferentes expectativas de familiares, intensivistas e oncohematologistas, né? Como a gente viu, parece que a cabeça dos intensivistas e dos oncologistas é diferente, ver como que isso pode impactar no prognóstico dos pacientes. Avaliar o papel dos conflitos e da autonomia no prognóstico dos pacientes com câncer, que é uma coisa que a gente está fazendo. E, por fim, uma outra coisa que a gente deve fazer em breve, que é avaliar as sequelas pós-UTI, e a gente já está fazendo, na verdade, e impacto no tratamento do câncer. Então, para a gente concluir, pacientes com câncer são cada vez mais comuns, então vamos lembrar que 1 a cada 5 pacientes do seu plantão pode ter câncer. O prognóstico de curto prazo é cada vez melhor, por melhora nos cuidados intensivos. Então, no mesmo jeito que a gente vê isso para sepsis, para um monte de coisa, isso acontece no paciente com câncer. A mortalidade de longo prazo vai depender das características e do tratamento do câncer e como o tratamento está melhorando, a mortalidade está melhorando. Então, não são as características do câncer que tem que levar a gente a tomar decisões sobre internação ou suporte vital. Os pacientes críticos com câncer não têm piores resultados dos pacientes críticos sem câncer. A gente saber que oncologistas intensivistas têm formações diferentes, isso pode levar a conflitos, mas a formação é complementar e ajuda no prognóstico dos pacientes, na eficiência da UTI, tá? E que a gente tem consequências da doença crítica que podem impactar no prognóstico dos pacientes, como, por exemplo, retomar o tratamento ou o câncer progredir, o câncer se tornar metastático por conta dessa fase aí, talvez por conta dessa fase anti-inflamatória. Tinha um slide sobre isso que eu acabei não colocando aqui. Obrigado. Ótima aula, Paulo. Pessoal, quem tiver perguntas, podem mandar para a gente aqui no QIA, que a gente vai lendo e vai discutindo, tá bom? Eu queria perguntar, assim, na prática de vocês, ou se tem algum estudo, você mostrou aí bem bacana que, assim, os pacientes que têm mais disfunções orgânicas em oncohematologia, né, têm pior prognóstico. E os pacientes que têm as complicações típicas, né, desse oncohematológica, leucostase, síndrome de Liese, também tem estudos que mostram diferença, assim, de desfecho de UTI? Como que funciona? Na verdade, a literatura ela não é tão rica, né, em relação a isso, né? Então, é, nesse estudo aí, a gente viu disfunções orgânicas lato sensu, não viu se elas eram diretamente relacionadas ao câncer, né? Mas o fato dessas disfunções, como você colocou, por exemplo, leucostase, ser causadas pelo câncer e elas responderem normalmente rapidamente ao tratamento, talvez seja o motivo que fez com que os intensivistas encarassem que internar um paciente oncohemato era menos inapropriado ou mais apropriado do que um paciente com um câncer sólido com disfunção, tá? Então, no geral, é uma situação, hematologia, né? Hematologia é meio uma situação tudo ou nada. Então, um paciente com leucostase, se você começar o tratamento rapidamente,
o tumor murcha, o paciente consegue sair da UTI e continuar o tratamento dele. Aí o prognóstico de longo prazo vai depender das características do tumor, né? Deixa eu ver se teve alguma aqui. Apareceu uma pergunta aqui, então, no chat, parabenizando pela aula, e gostaria de pedir para mostrar novamente o slide do estudo nórdico que avaliou o paciente com câncer após episódio de internação por sepse. Tá bom, só um minutinho. Vamos rever o slide. Deixa eu pôr no slide direitinho, que aí não se voltar tanto. Pera. Enquanto o Paulo vai pegando ali o slide, eu queria só comentar como é difícil, às vezes, ter a certeza do diagnóstico de sepsis no paciente oncológico, né? Porque o paciente muitas vezes já faz febre pelo quadro da doença de base, já tem as disfunções orgânicas relacionadas, e dei até uma pergunta, né? Como que vocês fazem na prática para ajudar a definir isso? Se o paciente realmente tá com quadro infeccioso ou se é uma resposta inflamatória, né, junto com o quadro relacionado ainda mais o paciente oncohematológico, né, eu acho que é um desafio ainda maior. Na verdade, Raíssa, não tem muita resposta, né? A gente não vai ter certeza, né? Na verdade, a gente pode ter uma certeza depois que tudo passou, né? Então, atira primeiro e pergunta depois. Então, assim, um paciente desse, por exemplo, com uma leucemia, que está com febre, tem dispneia, e tá com, né, tipo assim, tá com a doença descontrolada, cheio de blasto, que evolui com uma leucostase, isso a gente vai tomar antibiótico. E depois que o negócio melhorar, daí se você vê que não tem cultura e que melhorou depois que tratou a leucostase, você tira o antibiótico. Mas assim, não é incomum você começar a fazer um ciclo de antibiótico e depois você tirar, né? Acho que se a gente for levantar aí dados de pacientes clínicos que vão para a UTI, que não tem uma condição bem definida, tipo, tá indo por conta de um AVC, por conta de um infarto, a maioria deles, com certeza, uns 3/4 devem começar tomando antibiótico. E depois, se for o caso, tira. Isso é mais complicado ainda em algumas condições inflamatórias, né? Então, eu não trouxe isso na aula para não ficar extenso, mas esses tratamentos imunológicos, os imunoterápicos, que são os inibidores de checkpoint, eles ativam o sistema imune, né? Então, assim, o tumor, por si próprio, ele se liga a linfócito T inativando o linfócito T, um mecanismo de sobrevivência do tumor. E aí o que as pesquisas mostraram? Que você reativar esse linfócito T, ou seja, você inibir a inibição do tumor, faz com que seu linfócito T ataque o tumor diminua e você sobrevive, né? Só que ao mesmo tempo que o linfócito T ataca o tumor, ele também vai atacar órgãos saudáveis, como acontece na reumatologia, e você vai ter toda aquela constelação de doença autoimune acabando acontecendo nesse tipo de paciente. E aí acontece como quando você vê um paciente com lúpus ou alguma coisa assim, né? O paciente chega com quadro inflamatório, você imagina que ele tem uma condição de imunossupressão, e você começa antibiótico até você provar que não é isso, né? Então, uma condição de uma pneumonite, que para você fechar o diagnóstico teria que fazer uma biópsia. Mas esse paciente vai fazer um ciclo de antibiótico e ao mesmo tempo tomar o corticoide e ver se melhora. Acho que já deu, né? Vou tirar o. Senão eu não vejo a câmera do pessoal. Uhum. Alguma pergunta a mais, pessoal? É, Paulo, acho que para a gente revisar, né, quais são as estratégias que a gente pode usar para síndrome de leucocitase? Que às vezes a gente, às vezes até demora, né, para às vezes notar que o que está acontecendo é por causa da síndrome de leucocitase, né? O que vem associado a isso e como que a gente faz esse diagnóstico diferencial? Quais que são as estratégias que a gente usa? Ainda bem que isso é bem. Bom, primeira coisa é que é bem raro, né? Então, vai ser difícil ver fora de um centro que cuide de paciente oncológico mesmo, ou que seja referência para isso daí, né? Os sintomas, eles são bem específicos, né? Então, sonolência, confusão, falta de ar, febre, alguma peteca, sangramento. E aí a gente tem as medidas de suporte, né? Então, hidratação, profilaxia para lise, porque o que a gente vai fazer? A gente vai começar com algum tratamento que vai quebrar aquelas células cancerígenas, e aí você corre um risco grande de ter lise tumoral. E aí, normalmente, você faz uma indução com quimioterapia,
Isso sempre é com hematologia, não é para o intensivista estar participando disso, a gente não tem informação para isso. Quimioterapia e a possibilidade de leucoférese, né, que é a remoção dos leucócitos sem remover o restante do sangue. Né? Então, como a gente vê em plasmaférese ou qualquer outra situação, mas removendo o leucoférese. Mas, no geral, quimioterapia mesmo. É uma das poucas indicações de quimioterapia de urgência na UTI. Sim. E geralmente é um quadro dramático, assim, né? Pelo menos às vezes que eu vi, que realmente fora de hospital oncológico é raro É ver, muito né? raro. Por isso que até que, às vezes, o diagnóstico diferencial, às vezes, a gente demora, quem não está em hospital específico oncológico, às vezes demora, né? O paciente, às vezes, mais confuso, até você pensar que é síndrome de leucostase, né? Aí você tem que ver um hemograma estourado de blasto e pensar Uhum, nisso daí, né? uhum. Uma pergunta a mais, pessoal? Por enquanto aqui a gente não tem. Laura, alguma consideração? Acho que não. Acho que o Paulo explicou brilhantemente. Nós fizemos algumas questões aqui no Mentimeter, né? A Laura fez para a gente discutir. Daí o pessoal de casa, é, quem está assistindo, então pode. A Laura quer compartilhar a tela? Quero. Vamos lá. E a gente vai colocar algumas questões no Mentimeter, daí o pessoal pode acessar, né, o menti.com. E a gente tem, ou pelo QR Code, daí a gente tem algumas perguntas e daí quem estiver assistindo aí para ir respondendo para a gente ver o que vocês vão responder aí das questões. Daí a gente discute. Acho que o Paulo depois tem compromisso, né, Paulo? Fica à vontade, olha que até quando você puder ficar com a gente Tudo bem, agradece. deixa eu ver as primeiras questões. Né? Bom, acho que dá para deixar um minutinho para o pessoal responder, dois. Deixa eu Isso. botar aqui o tempo. Pessoal, então acessem ali o menti.com, né? Daí tem o código 3789-3858. Bom, o pessoal está respondendo, mas por que não aparece? Então, será que ficou para o próximo slide, Laura? Não sei. Como? Ah, agora Ah, está agora indo. foi. Enquanto isso, pessoal, se vocês tiverem mais questões, podem colocando no QA que a gente vai conversando também, tá bom? Estamos dando um minutinho. Bom, vamos lá. Bom, eu trouxe algumas perguntas, eu acho que elas são bem complementares à aula do Dr. Paulo, né? Que a ideia é a gente ter uma noção desses termos, né? Muitas vezes a gente, como residente de terapia intensiva, vai conversar com o oncologista, ele usa esses termos e a gente fica sem entender, né? Então vamos lá. A resposta certa mesmo é a número um, que é a cura. Não há vestígios do câncer após o tratamento. Até aqui está correto, mas não é independentemente do tempo, né? A gente admite aí que o paciente, depois de um tempo em remissão completa da doença, então, por exemplo, cada câncer vai ter o seu tempo. Por exemplo, o câncer de mama, depois de 5 anos em remissão completa, ou com um paciente sem vestígio de câncer, a gente considera que ele é um paciente curado. Então, não é, por exemplo, com 1 ano, é depois dos 5. Na número 2, sem evidência de doença. Está correta quando a doença não é visível em exame, seja laboratorial e de imagem. Remissão, também a remissão parcial e a completa. Isso só me diz respeito aos sinais e sintomas do câncer. Então, quando ele falar esse é um paciente com câncer de mama em remissão parcial, significa que ele tem poucos sinais e sintomas do paciente, não tem a ver com a cura, mas a ver com o tratamento e os sinais e sintomas. E a recidiva,
também está correta. Então, o câncer, ele retorna após um período de remissão completa, ou quando você considerou que ele estava curado e depois de um tempo o paciente volta. Então, a gente fala seja como metástase, seja localizado, seja ele invasivo. Bom, então a resposta correta, a resposta errada é o da cura, porque depende do tempo em que o paciente já está em remissão completa. Esse conceito é bem importante que a Laura está falando, porque acho que é uma coisa de educação, né? Não é incomum você ver na mídia leiga, fulano de tal estava com câncer e venceu a luta contra o câncer. Como normalmente é um câncer que acabou de acontecer, o que eles estão falando é que não tem evidência da doença ou que está em remissão, né? Porque a cura ela vai envolver uma coisa de longo prazo, que é realmente 5 anos. Né? Então teve caso recente até na mídia de gente famosa com câncer que vencia a luta contra o câncer e um ano depois a pessoa tinha morrido. Tá? Perfeito. Bom, o Raiz, eu não tô vendo se tem pergunta no chat ou algum comentário. Qualquer coisa você me avisa, tá bom? Tá bom. Por enquanto não, qualquer coisa eu aviso. Perfeito. Vamos para a segunda. Você é um gestor da UTI onde trabalha. Hoje a disponibilidade de um leito na unidade, porém existem 2 solicitações de internação na UTI. Qual desses pacientes você irá ceder o leito? Então, caso 1, uma mulher de 34 anos, uma história oncológica, é um linfoma de Burkitt, em quimioterapia curativa, ECOG 0, 3 ciclos de quimioterapia e uma excelente resposta no PET-CT. Quadro atual pelo qual está sendo solicitada a internação: um choque séptico de foco pulmonar, em uso de noradrenalina, na cânula nasal de alto fluxo 60% e sem outras disfunções orgânicas. O caso 2 é um homem de 45 anos, a história oncológica: um câncer de pulmão ou de céu metastático para o cérebro, ECOG 4, em 4ª linha paliativa e progressão documentada há 1 mês. Quadro atual, motivo pelo qual está sendo solicitada a admissão na UTI: choque séptico de foco pulmonar, também uso de noradrenalina e a cânula nasal de alto fluxo 60%, com compressão de veia cava superior, disfunção renal e uma crise convulsiva na admissão. Então, vamos para a pergunta. Qual desses pacientes você cederia um leito? Dá um minutinho. Tentem lembrar um pouco da aula que o Paulo falou sobre tudo. Bom, acho que todo mundo já respondeu, né? Então, eu vou voltar um slide para a gente pensar, para a gente discutir melhor. Não tem minha ponteira. Bom, então, provavelmente a gente cederia o leito para essa mulher de 34 anos com linfoma de Burkitt. Por quê? Como o Paulo também falou muito bem, a gente pensa em 2 critérios, né, para ceder esse leito, tanto na história oncológica quanto no quadro agudo que o paciente está e que tem a possibilidade de reverter sem gerar sequelas graves para o paciente, para que ele tenha um mínimo de funcionalidade após a sua internação na UTI, certo? Então, esse paciente de 45 anos, ele tem tudo bem, só pelo câncer, os 2 têm a mesma idade, são jovens, né? Esse câncer dele, ele é metastático para um órgão que a gente fala que é nobre, né? Então, é cérebro. Ele tem um ECOG 4, que é uma funcionalidade ruim, isso significa que ele é um paciente acamado, totalmente dependente para as atividades básicas diárias de vida, diferente da mulher que ela está em quimioterapia
curativa com um ECOG zero, ou seja, ela é totalmente independente, ela toma banho, ela anda, ela consegue, assim, todas as atividades básicas e instrumentais de vida. Ela tem, os 3 ciclos de quimioterapia. Aqui ele está em 4ª linha de quimioterapia paliativa, então é um paciente que já está com um câncer bem avançado, né? Ela teve uma excelente resposta no PET, então é uma paciente que tem provavelmente ela respondendo bem ao câncer, ou ela vai ficar curada, ou ela vai continuar mantendo as suas atividades, a sua funcionalidade, mesmo com câncer. Ela vai conviver com o câncer. Esse paciente de 45 anos, ele tem progressão documentada há 1 mês. Então, ele já tem uma maior, assim, eu não posso dizer só pelo critério oncológico, tá, da história, para eu definir se ele vai entrar ou não na UTI, mas eu estou vendo que o prognóstico oncológico dele já é ruim. Quando nós consideramos o quadro da disfunção orgânica, esse é um paciente, os 2 são choque séptico de foco pulmonar, os 2 usam noradrenalina, tem a disfunção circulatória, os 2 têm a disfunção respiratória por pneumonia. Mas vejam que essa paciente, olha, mesmo que ela vá para ventilação mecânica e está em uso de vasopressor, como o Paulo falou, ela tem 2 das disfunções orgânicas. Esse paciente, ele ainda tem a disfunção renal, que ela pode ir para terapia renal substitutiva, então 3 invasões, o que piora muito o prognóstico dele na UTI. Segundo, ele tem aí, compressão de veia cava superior. A gente podia falar assim, mas ele é uma emergência oncológica, ele precisa desse tratamento. Mas a gente vai ver numa pergunta mais para frente. Será que só porque ele é uma emergência oncológica, ele vai ser priorizado na UTI? Será? Nós vamos ver a próxima conduta, que senão eu conto a resposta. E ele teve ainda crise convulsiva. Esse é um paciente que está tendo 1, 2, 3, 4, 5 disfunções orgânicas agudas. Então, quando a gente considera para ceder a vaga de UTI, eu penso na história oncológica, na minha disfunção orgânica, para eu considerar se esse paciente vai ter um prognóstico bom ou não. Porém, isso é discutível. A gente já tem estudo também que viu que os intensivistas, eles são péssimos em definir o prognóstico oncológico do paciente. Porque o paciente que está muito bem, quase não tem disfunção orgânica nenhuma, e a história oncológica é boa, eles estão muito bem. E provavelmente eles nem se beneficiem da UTI. Mas o paciente que está muito grave também, muitas disfunções orgânicas, o prognóstico oncológico é ruim, também talvez ele não se beneficie da UTI, porque provavelmente a gente não vai conseguir resolver a disfunção orgânica. Qual é o paciente que a gente tem dúvida? É o paciente que fica no meio termo. Então, o paciente que tem 1, 2, 3 disfunções orgânicas e a gente fica na dúvida, será que eu devo ou não mandar esse paciente para UTI? Né? Então, a resposta aqui seria a mulher de 34 anos. Mas, nós vamos para a próxima pergunta. Então, você tem 2 leitos agora e o oncologista quer que o paciente vá para a UTI e você acha que ele... Não, você tem só um leito, né? O oncologista quer que o paciente vá para a UTI e o intensivista acha que ele não deve ir para a UTI, esse paciente com tumor, com câncer de pulmão. E aí, qual que vai ser a sua conduta, né? Uma reunião estruturada para decisão compartilhada, a decisão unilateral da UTI, já que a gente é gestor da UTI e a gente vai tomar esse posicionamento, decisão unilateral do oncologista, porque ele é o dono do paciente em si, ou não sei, estou na dúvida, vou deixar a família decidir tudo. Existe essa possibilidade. Vamos dar um tempinho aí também. Deixa eu marcar o tempo aqui. Essa é uma situação também muito parecida quando o paciente já está na UTI, evoluindo com uma piora clínica, e a gente fica na dúvida, vamos entubar? Vamos iniciar a terapia renal substitutiva? Vamos fazer plasmaférese ainda? Vamos transfundir? Vamos parar de coletar exame? Não vamos? Vamos fazer novos exames?
É uma situação bem rotineira em quem trabalha em UTI oncohemato, né? Então, achei boa as respostas. Vamos lá. Vamos de baixo para cima. A decisão unilateral do oncologista, como o Paulo também falou na aula, ela é enviesada, né? Porque ele olha principalmente o contexto da doença. Se esse paciente é um potencial respondedor a uma imunoterapia, uma terapia-alvo, um carticel. Ele tem uma noção da evolução do câncer, né? Mas o intensivista, ele tem uma ideia melhor, ele está mais acostumado a trabalhar com a disfunção orgânica aguda. Então, ele pensa assim, nossa, se o paciente for para ventilação mecânica, for na terapia renal substitutiva, provavelmente esse paciente não sai, porque ele já está caquético, o ECOG dele é 4. Então, a visão ela é diferente, né, de cada um, que cada um prioriza. O ideal é a gente estabelecer uma reunião, mesmo para compartilhar primeiro a decisão entre o intensivista e o oncologista, para depois a gente